Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo aí? Abaixa, Flávia. Vamos esperar mais um minutinho. A gente vai começar a live aí com a doutora Mônica. Você está todo mundo me ouvindo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho agora para nós convidarmos ela. Boa noite. Betana, boa noite. Andrei. Vamos lá, Betana, me passa aí como é que eu vou fixar o seu comentário. Só um minutinho, pessoal, vamos ver se a doutora Mônica... Ok, Betana. Vamos lá, pessoal. Vamos só aguardar mais um minutinho, a doutora Mônica entrar. Vamos lá, pessoal. Na verdade, a gente está aguardando só um minutinho aí com a doutora Mônica. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns mitos e verdades, né, da Covid. Nós estamos aqui representando o núcleo da saúde da CIL. Né? Esse núcleo, na verdade, foi criado agora em março, né, e desde então nós estamos aí tentando trazer algumas novidades, trazer algumas curiosidades e ajudar, né, o pessoal da área da saúde. Então eu acredito que a gente vai poder esclarecer alguma coisa aí. Vamos chamar a doutora Mônica. Vamos ver se vai dar certo agora. Doutora Mônica. Finalmente. Vamos lá, doutora. Tudo bom? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Eu não tô lhe vendo ainda. Não, eu estou paralisada aqui, mas já entrei, na verdade. Não, Deixa eu menos mal. ver o que eu consigo fazer, porque às vezes dá uma travada na hora que entra mesmo. Deixa eu Tá. tentar fazer isso de novo, porque você só está ouvindo minha voz, é isso? Isso, na verdade a imagem ela ainda não está Vamos lá, aparecendo. deixa eu ver. Vamos lá, pessoal, só mais um minutinho, vamos ver se agora... Acho que é o meu celular. Oi? Acho que é o meu Oi. celular que não está permitindo a imagem. Que engraçado. Deixa eu mudar Tô de...
Estou lhe ouvindo bem, na verdade, só a imagem que não está aparecendo. Tem alguma permissão aqui que não está entrando. Talvez aqui comigo, doutora? Pronto. Acho que não, né? Ah, Aí, sim. agora conseguimos. Entramos, finalmente. Boa noite, doutora Mônica, seja muito Boa bem-vindo. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer ter a senhora aqui conosco. Na verdade, nós aqui da Serra, o pessoal do Núcleo de Saúde agradece. Então vai ser um prazer aí a gente tirar algumas dúvidas com a doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né? Fica aí já a dica para me convidar pessoalmente, né? Porque não Ah, conheço legal. Lages, né? E então eu quero agradecer toda a disponibilidade, né? Da gente estar aqui conversando, a internet permite isso, né? Esses contatos à distância, né? A gente faz coisas que a gente Pois conhece é. gente que nem imaginaria, né? Então é muito legal, muito obrigada pelo convite. E estou aqui à disposição, né, para conversar um pouquinho sobre Legal. biossegurança. Legal. Eu acredito que está todo mundo nos ouvindo bem, a imagem está boa. Então, doutora, nós estávamos falando, né, com relação a esse grupo, né, para a doutora talvez que não conhece, doutora Mônica, nós somos um grupo recém-formado, né, um grupo, um núcleo da saúde, a CIL de Lages, né, a gente iniciou esse núcleo em março, né, e desde então foi formado diversos profissionais da área da saúde, né, tendo como propósito fortalecer a gestão empresarial do segmento da saúde. Né, e foi com essa finalidade que nós, né, estamos trazendo a doutora hoje aqui para poder nos esclarecer e trazer alguma coisa aí desse novo momento aí que a gente está vivendo, né? Então, Novo, como vai diz ser um amigo isso, meu né? que está até aqui na live, ele falou, veio, chegou o coronavírus e chegou, pelo jeito, bombando, né? Então, assim, realmente a gente tem aí uma série de atitudes e comportamentos, né, que tendo que se adequar a isso, né, e a odontologia veio de encontro, né, a esse coronavírus como uma nova conduta também. A biossegurança agora está sendo reforçada, né, mais do que nunca. Alguns procedimentos que a gente já devia estar fazendo, alguns se assustaram porque tiveram que começar a tomar consciência de fazer, e que para quem já fazia, tiveram algumas mudanças realmente por causa do tipo de transmissão do vírus, né? Que é uma transmissão bem específica, por contato social, por gotícula, por aerossol, onde a odontologia realmente foi impactada, né, nesse contágio. Então a gente teve que mudar algumas coisas das coisas que a gente já fazia e realmente impactou, né? Porque, além de tudo, é uma doença extremamente invasiva, né? Que pouco se sabe ainda, né? Então, agora que Pois estão é. chegando, né, as informações, a gente estava no congresso aqui em São Paulo quando houve a informação, né, do contágio, do vírus, da doença, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus, e a doença Covid-19, e quando nós entramos em contato, a gente estava até numa reunião de um grupo do qual eu faço parte aqui no Brasil, que se chama Geração Biossegurança. São profissionais que atuam dentro da área de biossegurança, e nós estávamos numa reunião e realmente foi bem impactante, né? E naquela época já sabia-se muito pouco, né, sobre a doença. Hoje se sabe um pouco mais, mas mesmo assim extremamente invasiva, enfim, sobre a parte de imunidade, como ela se comporta, por que ela atinge uns e na mesma família não atinge outros, pessoas que convivem. Então, assim, realmente é bem difícil de entender ainda a doença como um todo, né, clinicamente falando, e mais ainda como a odontologia pode se adequar, né, e continuar Esse trabalhando. núcleo. Ainda tem esse problema, né? Nós Porque eu ficamos acho que aqui em São Paulo. Não, nós ficamos aqui em São Paulo num sistema só atendimento de urgência, não sei se aí vocês já voltaram, né, o atendimento, mas é prioritariamente só de urgências e emergências, e agora aos poucos estão sendo liberados os atendimentos eletivos, com muita cautela e com muito cuidado, né? Então a gente tem que conversar sobre como voltar. como voltar. Um dado curioso até
que em Lages, né, nós somos a única cidade com mais de 150 mil habitantes que não temos nenhum caso de óbito, né? Graças a Deus, por algum motivo, né, a gente realmente tem mais de 300 casos, eu acredito, né, e nós não tivemos nenhum óbito. Então isso realmente, hoje nós não temos nenhum internado, né, então isso é bem peculiar, né, por toda essa situação que está ocorrendo no Brasil. Mas é óbvio que os profissionais, né, estão tendo essa dificuldade, né, de atendimento, então nós estamos aí para tentar saber o que pode ser feito para que se retorne realmente, né, todas as clínicas se retornem, né, com essa nova... Basicamente o que a gente fala é que se você tiver condições, você dentista, né, se acha em condições de atender, a gente precisa pontuar algumas coisas que precisam ser feitas e, mais ainda, precisam ser treinadas com a equipe para se considerar um atendimento seguro. Né? Eu acho que mais do que ter um caso ou não ter caso, né? É uma bênção não ter nenhuma morte, obviamente, né? E realmente é para se estudar, porque alguma coisa vocês fizeram certo, né, de isolamento social, cumprir algumas regras para não se conseguir, né, um resultado negativo. Basicamente é o isolamento social que faz, porque o contágio é bem específico, através de gotícula, tosse, fala, contatos muito próximos, menos de 1,5 metro, 2 metros, já é considerado um contato entre aspas, mais arriscado, né? E o dentista trabalha 40 centímetros da boca, né? Então, realmente é um problema muito sério. Né? Então, a primeira coisa que a gente fala de comportamento para se abrir o consultório é treinamento, né? Tem um lagiano casca grossa, exatamente. Porque, assim, a gente precisa treinar as auxiliares, né, o pessoal que frequenta o consultório, para se ter os protocolos obedecidos. Né? Então, a primeira coisa é ter um manual de rotina e procedimentos, adequando o consultório a todas as normas já vigentes da Anvisa. A gente tem um manual de rotinas, né, um manual que coordena tudo isso, da Anvisa de 2006. Então, assim, na verdade o que a gente teve foi agora algumas atualizações da Anvisa, com uma nota técnica número 04/2020, que são notas técnicas sendo atualizadas constantemente quando chegam as notícias ou as evidências científicas que fazem a gente acreditar em uma coisa ou outra, ou caminhar para um lado ou para o outro. Existe muita confusão, né, porque as pessoas, na verdade, não têm... Como a gente é uma doença muito nova, muita coisa foi dita e que agora não se usa mais, né? Mas basicamente para abrir um consultório a gente precisa do treinamento, né? De ter tudo organizado, um treinamento das pessoas que frequentam esse consultório, ter uma sinalização adequada, quer dizer, a gente precisa ainda ter todo esse comportamento de contato social para os pacientes, quer dizer, eu não posso ter clínicas lotadas, se eu tiver mais pacientes esperando um atendimento, que eles estejam distanciados. Né? A gente tem, inclusive, o termo sala de espera, que já não era um bom termo, né? Já não era uma coisa bem vista, esperar no dentista, hoje não pode esperar, né, para ser atendido. Isso não pode acontecer, porque, na verdade, você incorre em alguns erros, como estar perto de alguém, né, que esteja assintomático, né? Porque quem está doente, eu brinco que doente está no hospital, né? Mas a gente tem os pacientes assintomáticos, né? Os assintomáticos, que são os que carregam o vírus, não sabem, muitas vezes por alguns sinais a gente consegue identificar, como perda de paladar, perda de olfato, sinais que nem sempre remetem àqueles primeiros sinais de febre, tosse, né, coisas mais agressivas. Então, são sinais que precisam estar bem exemplificados. Então, o consultório precisa estar preparado para receber um paciente. Né? Nesse preparo do paciente, a primeira coisa do recebimento do paciente é o profissional ter EPI necessário. Né? O que é EPI? Na verdade, equipamento de proteção individual, que engloba uma série de coisas, e a gente começa, né, falando dessas coisas, como higiene de mãos, por exemplo. A gente sabe em algumas pesquisas que quase 40% dos profissionais não lavam as mãos. Né? 40%?
40%. Nossa, Então, um isso número é tão bem sério, elevado. profissionais da saúde, tá? Profissionais da saúde. Não só dentistas, tá? Profissionais da saúde. O ato de lavar as mãos, ou de fazer a higiene das mãos, ele é demorado. Ele precisa ser feito com critério, né? E neste vírus, que é um vírus envelopado e que a gente consegue eliminação com água e sabão, né? Ou com o uso de álcool gel a 70%, isso é super importante, né? Frisar e treinar as técnicas de higiene de mão. E os hábitos, os momentos, né, que todos os momentos precisam ser. Então, quando você chega da rua, né, antes de atender o paciente, a hora que você tira as luvas, entre os atendimentos, e a gente tem alguns passos na desparamentação, né, do avental, do óculos de proteção, que também é necessário. Lembrando sempre que água e sabão resolve bem. Obviamente, se você tiver um sabão degermante, é melhor, né? E se você tiver algumas técnicas como sem fazer esfregaço, melhor ainda, né? Então, a higiene de mãos ela é fundamental no controle dessa doença, né? E a gente só Você pode vê. usar álcool gel quando as mãos estiverem limpas, né? Então, as opções de uso desses produtos são interessantes. Normalmente, um sabão antisséptico, a gente usa uma clorexidina 2%, né? Um sabão degermante com clorexidina 2% para lavar as mãos. Isso é Isso uma já é fundamental. pré-lavagem, doutora? Isso quando você chega da rua e antes de sair. Uhum. A gente tem que lembrar que o consultório é um mundo à parte, né? A área odontológica no consultório, quando eu falo consultório, o lugar onde você atende é um mundo à parte. Ali tem bactérias, tem vírus, tem de tudo lá dentro, né? E temos agora, inclusive, o SARS-CoV-2. Mas a gente não pode esquecer das outras doenças também. O SARS-CoV-2, ele é eliminado facilmente, né? Com água e sabão. Entre os atendimentos, na verdade, aí a gente pode usar só um sabão antisséptico mesmo. Tá? Então, o sabão desgermante, que era aquele que a gente usava só para preparo de cirurgia, né? O sabão prévio, a gente tem várias marcas no mercado para isso, de sabão desgermante de clorexidina a 2%, ele agora foi incorporado como um hábito para quando você separa os ambientes. Tipo, eu venho da rua e antes de atender eu faço a desgermação, né, e o uso do sabão para começar meu atendimento, né, para eu trocar de roupa, ter uma roupa privativa, eu uso avental, enfim, fazer toda a paramentação. E antes de sair desse ambiente, no final do nosso atendimento, lá à tarde, aí eu faço essa degermação novamente para sair para a rua, concentrando, vamos dizer assim, dentro do ambiente, não carregando esses micro-organismos para fora da sua casa, né? Para dentro do Da porta carro. da... E aí Doutora, hoje a gente tem soluções bem legais para isso, né? Produtos muito interessantes. Pode falar, que senão eu me não, empolgo. é que ali não, a Denise perguntou, inclusive a doutora falou ali da paramentação, a diferença, né, do avental de TNT e SMS. Então, TNT quer dizer tecido não tecido, tá? Então, a gente Tá. tem hoje como regra, né, para uso odontológico, o SMS, que é uma camada de TNT e cada recheado, vamos dizer assim, recheando um filtro, tá? O avental de SMS, ele deveria ser, na verdade, o de eleição, né? O problema é que em tempos de pandemia tudo desaparece, ou quando eles aparecem, aparecem muito caros, né? Então o avental de TNT, que é o tecido não tecido, engloba também, né, todos os tecidos não tecidos, incluindo o de SMS, que tem um filtro bacteriano entre eles. Só que isso é caríssimo hoje, né? Exatamente Sim. pela hiperinflação e pelo momento. Então, hoje, essa nota técnica, inclusive, fala do uso de aventais de TNT, de tecido não Do não tecido, tecido. numa gravatura um pouco maior, acima de 40 gramas, que é exatamente essa trama do tecido, né? Que ela tem que ser mais fechada. E aí a gente teve um trabalho essa semana que revolucionou a odontologia, né? Sobre a não eficiência dos aventais de TNT, né, como uma barreira. Então, eu vi essa reportagem. O grande lance, assim, isso é uma coisa importante para a gente conversar sempre, 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 sempre.
quando sai uma reportagem, vejam primeiro onde ela foi publicada. Importante. Isso é super importante, porque na verdade foi publicado num site de notícias, interpretado por uma pessoa que não é da área odontológica, muito menos da área médica. Tá? Então foi um repórter que interpretou um trabalho. Esse trabalho ainda não foi publicado em nenhuma revista. Então a gente não sabe a metodologia, como foi feito, todos os trabalhos. Por que vírus é extremamente difícil e o vírus ele causa esse furor? Porque na verdade a gente não tem como mensurar ou fazer testes muito rapidamente para vírus. Primeiro porque eles são extremamente agressivos e os testes para se fazer ou de barreira, de avental, do que fizer de ar. Os testes virais para capacidade de avaliação de vírus, eles são extremamente caros e são muito difíceis de fazer. Então, para bactérias, a gente tem uma série de testes muito de fácil acesso. Então, para bactéria, todo mundo tem resposta. Mas para o vírus, não. Então, um pouco, eu pediria para as pessoas esperarem um pouco a publicação oficial numa revista de Coalizar. E aí sim a gente avaliar se a gente poder fazer a avaliação. Eu falo, o que eu faço? Eu recebi 200 mensagens na semana. O que eu faço agora? Eu continuo fazendo tudo igual que você fazia. Tenha uma roupa privativa para trabalhar, tipo um pijama cirúrgico, para que você... então, isso seria interessante, né? Um pijama cirúrgico. Super legal. Porque é uma roupa para trabalho, né? Você está vendendo... E aí, o mais legal seria se a gente conseguisse processar essa roupa lá no consultório mesmo. No próprio local. Isso, interessante. Isso seria fantástico, né? Porque é uma roupa contaminada. Doutora Mônica, esse cuidado, ele serve tanto para o consultório odontológico quanto para consultório médico, fisioterapeuta, de outros segmentos. A odontologia, ela acabou dançando um pouco nessa conversa, né? Porque, na verdade, a gente produz muito aerossol o tempo todo. Então, quando você não tem a produção de aerossol, fica um pouco mais fácil, ou o risco é um pouco menor. Mas o que é aerossol? Vamos falar do que é aerossol, porque as pessoas também confundem isso, né? O paciente respirar perto de você, numa proximidade de 40 centímetros, ou ele só de inalar e expirar o ar, isso já é um aerossol, você não precisa fazer nada. O grande lance numa intensidade menor, mas é um aerossol. Isso, e a proximidade, porque aqui ele sai concentrado e ele vai dispersando. Então, por isso, essa distância é necessária, porque quando chega a 2 metros, ele já está disperso, né? Então, assim, essa distância que é... Então, nesse cabeleireiro, terapia, entra todo mundo, né, nessa conversa. Vocês estão me escutando? Então, que deu uma paralisada aí na sua internet. Entra toda... a gente sabe que teve um problema técnico oriundo dos céus, realmente deu uma travadinha aí. Deve ter complicado a sua vida, esse da internet aí, né? Como é que ficou agora? Acho que voltou. Voltou? Então, voltou, assim, aí. a gente envolve todo mundo que chega perto, né, das pessoas. Então, assim, a gente está falando de cabeleireiro, de esteticista, de fisioterapeuta, tudo que está muito próximo, né? O agravante da odontologia é que a gente usa ar comprimido, e aí esse jato de ar, aí ele particula essa gotícula em muitas partículas que são aí sim os aerossóis de diversos tamanhos, né? Potencializado, né? Isso, e aí eu não sei quem eu formei, nem se aquele paciente tem o vírus ou não, já que ele gosta, ainda para piorar na odontologia, ele gosta de glândula salivar, ele adora ficar lá, né, em mucosa oral. Olha só como a odontologia dançou nessa brincadeira. Então, ainda a partir disso, ainda só de respirar aquilo particula. E aí, como eu não sei quem ele é, eu tenho que considerar todo o paciente como potencialmente infectado, que é uma conduta da área de saúde. Todo paciente para a gente é infectado. Eu não posso escolher a pessoa, então com esse eu uso mais EPI ou com esse eu uso menos EPI. Não dá para saber. Hoje, principalmente. Né? Não dá para saber. E para a gente reduzir essa carga viral do aerossol na odontologia,
Nós temos Tem. algum A gente tem método, algumas alguma coisa coisas, que a gente pode... tem muitos métodos. Na verdade, é assim, quando a gente fala de atendimento só de urgência, e principalmente nessa fase ainda, nas cidades que estão crescendo com os casos, não existe um controle, a gente fala de não usar aerossol. O que que é isso? Não promover o aerossol. O que que é isso? Usar, por exemplo, seringa tríplice, né, jato de ar e água. A gente pede para não usar os motores, né? Então, as técnicas minimamente invasivas, sem motores, sem ultrassom, sem prof, tudo isso é a não formação do aerossol. Então, isso vem dos equipamentos. Se eu puder atender esse paciente com isolamento absoluto, porque tem casos que eu não consigo, né? Mas tem casos, clinicamente, que é aquele lençol de borracha em que a gente isola o paciente e fica só com um dentinho pro lado de fora, aquilo é uma barreira. Então, em todos os casos que eu puder, usar isolamento absoluto. Tá? Outro item, então eu estou indo de dentro para fora, né? Eu não consegui escolher o paciente, vou ter que atender. Aí eu começo a criar as barreiras. Não uso os motores, ou minimizo o uso dos motores, coloco isolamento absoluto. Não existe um bochecho milagroso para SARS-CoV-2. Não existe. A gente ficou nessa conversa de pôr peróxido de hidrogênio, pôr clorexidine. Não, é clorexidine a 0,12% para bochechos e só. Para redução, né? Na verdade, ele não reduz vírus, tá? Ele reduz bactérias. Não, e mesmo que reduzisse, porque esse é um método de antissepsia que é igual à higiene das mãos, mesmo que ele reduzisse, na primeira tossida já tem de novo uma carga viral vindo, né? Então, não há controle sobre isso. Né? As pessoas esquecem, as pessoas ficaram tão desesperadas que esquecem do fundamento, né? Os fundamentos. Tossiu, já contaminou tudo, né? Então, esquece. E aí tem as barreiras. E os equipamentos de sucção desse aerossol. Né? Então, o equipamento de sucção é o uso de bomba a vácuo. E quando eu falo de bomba a vácuo, é uma bomba a vácuo com uma potência grande, de pelo menos 300 litros por minuto. O máximo que tem aqui, que é a Ciclone da Dabi, dá 220, mas de qualquer forma é uma bomba bem grande. Sempre com cânulas grossas. Tá? Não é com a ponta do sugador, com cânulas mais grossas. Isso é um erro também, né? E usar o tempo todo para que esse aerossol seja barrado. Então, a primeira coisa, usar bomba a vácuo. Aí vai indo, né? Aí agora, o que eu tenho? Equipamentos de sucção desse aerossol mais fino, que ficam nesses 40, 50 centímetros, que parecem umas trombas de elefante que a gente vê no mercado. Tem umas coisas assim. E esse ar que é colocado, né, que é sugado para dentro desse equipamento, ele é tratado, tá? Considerem sempre, antes de comprar, ele considere antes de comprar que o custo-benefício de tudo isso, né? Então, assim, algumas coisas precisam ser avaliadas. O tamanho do seu consultório, e quando eu falo tamanho, não é metragem quadrada, é metragem de volume, é metro cúbico, porque aí eu preciso ter um equipamento que dê conta do metro cúbico da onde eu trabalho. Então, é bem pessoal. Sim. A gente, normalmente, quando eu faço as consultorias, eu tenho que fazer essa conta mesmo, para onde vai o ar, como que suga, né? E o terceiro é o que faz a qualidade do ar ser melhor, já que a gente aqui no Brasil só usa split, né? Nós temos até uma pergunta ali com relação àqueles purificadores de ar. Eles são eficazes? Então, lembre sempre que quando você escolhe um sistema de tratamento de ar, primeiro que não existe esterilização de ar, tá? Então, quando a pessoa usar esse termo para vender o equipamento, já pula e muda de equipamento, porque não existe... Aquele ultravioleta que está no mercado aí que o pessoal está... O ultravioleta é super bom. Na verdade, assim, o que eu preciso é um equipamento de exaustão. Então, eu preciso forçar o ar a passar a algum lugar. Não basta ter um purificador de ar, eu preciso ter um sistema de exaustão. Então é feita uma conta em metro cúbico para a gente direcionar qual é o equipamento melhor. E lembre-se de outra coisa, porque agora todo mundo tem uma propaganda, né, para fazer, né? Quando você fala de exaustores, filtro EPA é um filtro caríssimo. Não existe filtro EPA desse tamanho para você pôr no consultório.
Então as pessoas falam que é um filtro EPA, e mesmo que for um filtro EPA, você tem que considerar a manutenção desse exaustor. Tá? Então a gente tem alguns no mercado bem legais, tá? Ou que fazem essa purificação do ar por Do altas ar. temperaturas ou por luz UVC concentrado. E aí a gente tem alguns equipamentos, sim, no mercado para isso. Tem o da Odontobras, que é um equipamento grande, onde faz a exaustão do ar e passa por luz UVC, e aí desinfeta esse ar, devolvendo o ar para o ambiente com 99%. A gente tem o filtro, tem várias marcas, tem um que chama Super Ar, que também pega esse bocal, fica bem perto e pega esse aerossol fino, passa a 360 graus. Então, avaliem bem o produto e vejam se ele é compatível com o espaço que você está. Né? Mas não adianta nada disso se você não tiver uma bomba a vácuo e um auxiliar para te dar ajuda, né? E até entendeu? mesmo porque, assim, nós temos aí, né, falando em questão também de saúde pública, isso se torna praticamente inviável, né, um equipamento desse, um custo desse. Então, eu acho que é onde teria mais problema, né? Os sistemas quando você fala de um lugar que tem muita gente, quando fala, por exemplo, num atendimento de serviço público, que são muitas cadeiras, ou numa faculdade, a gente aí precisa de um outro sistema, na verdade. A gente tem sistemas de ar já de grandes volumes, e aí esses sistemas de ar precisam de muito mais força de exaustão, que são os insufladores, eles saem de lá e tratam o ar e voltam e captam de fora e põem para dentro. Então aí já é um sistema de engenharia mesmo. Né? Mas muitas vezes, dependendo do espaço, tem exaustores bem baratos, e aí depende mais do espaço e de como é a cadeira e como a pessoa atende do que efetivamente de tratamento. Acho que basicamente você tem que ter o EPI correto e o equipamento, assim, no mínimo a bomba a vácuo e um auxiliar. A bomba a vácuo. Doutora, nós tivemos uma pergunta ali em relação à colocação de filme plástico em todo o equipamento. Ele é eficaz ou ele também é uma coisa que você coloca ali e acaba contaminando e sendo realmente uma coisa não tão eficaz? Eu faço as consultorias no consultório, né, odontológico. Então, agora não mais, mas vou até os consultórios e faço avaliação do lugar e corrijo alguns pontos para adequar esses consultórios. E a coisa que eu mais vejo, por exemplo, é uma embalagem desses de bochecho, né, dessas marcas comerciais para bochecho, grandes, envoltas no filme plástico que está lá há meses. Não adianta ter uma barreira se você não troca a barreira. Então é melhor não ter nada, tá? Então porque a gente aí você coloca faz a asepsia. Porque a gente coloca a barreira onde é muito difícil de fazer a higiene. Por exemplo, no corpo de uma seringa tríplice. Tudo bem, coloco a barreira porque entre os botões da seringa fica mais difícil de você fazer a limpeza e a desinfecção. Lembra que são sempre dois processos, né? Limpeza num passo e desinfecção, e aí a gente pode falar de produtos daqui a pouco, mas é muito mais fácil eu colocar uma barreira, mais seguro. Perfeito. Mas não adianta se você deixar lá para o resto, sabe? Atender 20 pacientes com a mesma barreira. É melhor não ter, né? Então é melhor não ter. Então, tira todas as barreiras e faça um protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies, que seria o passo seguinte. Então, nós estamos em passos. Tenha o EPI correto, faça os protocolos de higiene de mãos. Agora a gente tem um produto novo que chegou no Brasil, a Rio Química até trouxe, que evita a escovação das mãos, né? Que é contraindicado por causa de promoção de ranhuras. Ele é um blend de álcool com clorexidine, e aí você tem um protocolo, chama Rio Hands, muito legal, e você não precisa lavar as mãos. É aquele de espuma? É aquele de espuma, porque eles têm dois produtos, um que é o álcool em gel, que é meio espumante, assim, que é o Rio Care, e esse Rio Hands, que fica no suporte, e você tem até uma técnica um pouco diferente da higiene de mãos que a gente está conhecendo aí pelo Ministério e tudo, mas você faz em 3 etapas, né, uma mão, a outra, e depois com um blend, depois a gente pode falar dele especificamente, mas existe uma técnica para isso, mas você não lava as mãos e não enxágua a mão. Entendeu? Você só passa o produto e ele tem uma eficácia, né? Ele é muito usado em hospital, é muito legal. Então, assim, o custo é igual muito... aquelas escovinhas.
Ele Seria substitui... quase igual as escovinhas de clorexidina. Isso. O que a gente faz é a substituição das escovinhas. O produto, quando você compra, substitui 100 escovas. E aí você promove menos produção de lixo, né? Que vai ser um outro problema que a gente vai ter. Muito lixo. Então, com 100 escovinhas a menos no meio ambiente, que são de plástico, né? E demora muito para ser processado, esse é um produto, além de tudo, né? No custo-benefício, mais legal, porque você ainda evita as escovinhas. Ajuda, E ajuda, porque ele tem um umectante, um grande detalhe, né, da lavagem de mãos é estar sempre com as mãos umectadas, com hidratação, porque senão você tem microfissuras e as escovinhas fazem isso, então aumenta a sua chance de contaminação, né? Doutora Mônica, nós tivemos uma pergunta ali também com relação aos ar-condicionados de parede. Então, o ar-condicionado qual é a precaução que a gente precisa ter com eles? O ar-condicionado, na verdade, não chama ar-condicionado, né? Ele é um resfriador de ambiente, né? Os splits. Para nós aqui é aquecedor. Porque aí só aquece, né? E aí, uma coisa importante, ele só resfria o ar que você já tem, tá? Então ele não faz a troca de ar. E é isso que a gente precisa ter, troca de ar. Então os sistemas de exaustão promovem troca de ar. Troca de ar. É isso que a gente precisa, ele tira aquele ar. O split, né, o aparelho de ar-condicionado que a gente tem... Ele climatiza o ar. Exatamente. Então ele não faz, ele só resfria ou aquece aquele mesmo ar, né? Está dentro do ambiente. Ele é um perigo. Então, de cuidado, obviamente, assim, a cada término de atendimento, a gente pede para limpar os filtros, mas sempre a término de atendimento do dia, né? E entre um atendimento e outro, parar o ar-condicionado, abrir a janela, né? E aí ter pelo menos uma circulação de ar, que é a pressão neutra que eles chamam, não é pressão negativa. A gente precisava ter uma pressão negativa, mas a gente chama de pressão neutra. Não tem nada que force esse ar contaminado a sair do consultório, né? Doutora Mônica, e com relação a esse ar, né, esse split, porque ele realmente é só um climatizador daquele ar que está dentro do ambiente, seja consultório odontológico, um consultório médico. Existe algum tipo de produto que eu possa passar, digamos, nesses filtros do ar, para que, se caso haja alguma contaminação dentro dele ali, eu consiga evitar alguma coisa? Então, as manutenções de ar-condicionado por empresas são muito importantes, né? Então, assim, ter a condição de empresa... Não é exigência, né? Hoje... Isso precisa. Então, assim, esse protocolo que era sempre a cada 6 meses ou a cada ano que você fazia a sua revisão, restrinja, faça a cada 2, 3 meses, se você usa muito, tá? Isso é um produto. Tudo que é superfície, por exemplo, os filtros deste split, né, que eu estou cuidando, eu posso lidar como se fosse uma superfície. Eu faço a limpeza e faço um processo de desinfecção. Qual é o produto hoje de todos que a gente tem hoje, né? Qual que é o melhor em relação a custo-benefício? É o quaternário de amônia com biguanida. O quaternário de amônia com biguanida, ele na verdade promove o processo de limpeza e o processo de desinfecção com o mesmo produto. Quando eu falo de hipoclorito, com o mesmo produto, né? Em 2 etapas, mas com o mesmo produto. Quando eu falo de hipoclorito, que eu falo de álcool 70, as pessoas esquecem que tem que limpar antes, porque senão não faz efeito o produto. Passa em cima da sujeira. Álcool fixa matéria orgânica, então não vai sair nunca, né, de lá. Então é importante você fazer processo de limpeza. Aí você vai fazer limpeza com o quê? Com água e sabão, ok. Mas olha o trabalho, água e sabão, tira o sabão, seca para daí passar o produto, né? O quaternário de amônia, ele tem essa característica de 5ª geração. Sempre quando a gente fala de 5ª geração. Porque então, existia o de 4ª, né? Tem. O lisoforme, por exemplo, é o de primeira. Lisoforme é onde a pessoa mais adora. Todo mundo adora, na verdade, o lisoforme. Mas é porque ele é de primeira geração. Ele é um quaternário de amônia, mas ele não faz esse efeito. Ele nem é aprovado para se colocar no consultório odontológico. Ele não é aprovado para Anvisa aqui no Brasil para isso. E as pessoas adoram. Vou passar lisoforme. Põe na sua roupa lá na sua casa. No consultório é outro naipe. É outro nível.
Em outro nível. E aí, quando você usa um produto desse de limpeza e desinfecção, você tem no mesmo borrifador, faz o processo de limpeza, limpa, joga fora esse papelzinho, e aí no segundo borrifada, faz o processo de desinfecção. Sempre lembrando que quando você compra um produto, primeiro, ele tem que estar aprovado pela Anvisa. Ah, mas Perfeito. eu Isso comprei é um uma coisa que super ele, barato. Super barato. assim, ó, Você vai, inclusive agora com essa nova onda, né, a gente teve aí a enxurrada de álcool gel. Tem uns que você é, passa, parece uma maisena, um negócio normal. não, e Né? aí Por quê? O você governo passa o álcool. liberou o registro da Anvisa e aí apareceu o álcool 70 de tudo quanto é lado. Só que a gente não tem a Exato, segurança de que aquele produto é, né? isso. Então, primeira coisa, um quaternário de amônia, né, de qualidade, um produto que seja Ele aprovado substitui o pela álcool Anvisa. 70? Ele, na verdade, substitui muito bem o álcool 70, porque o álcool 70 eu preciso primeiro limpar, e como ele é muito volátil, para eu conseguir o processo de desinfecção, eu tenho que passar 3 vezes numa mesma superfície. Então, ele é Oh, que barato, mas eu interessante. gasto muito quando eu faço a técnica correta. O quaternário de amônia, não. Né? Sempre com os quesitos assim, de dentro para fora, de cima para baixo, do menos contaminado para o mais Nas contaminado. técnicas Os adequadas. princípios continuam iguais para todos. Mas o quaternário de amônia, na verdade, você tem essa característica. Então, eu borrifo, e aí o fabricante, a gente fala assim, o fabricante já estudou isso, tem alguém que estudou mais que a gente tem que saber com quem a gente obedece. O fabricante já faz uma conta disso. Quando você compra o borrifador original, né, e um borrifador, cada borrifada limpa 1 metro quadrado. Então, o Germe Rio, por exemplo, que é esse da Rio Química que a gente está falando, ele limpa 1 metro quadrado. Então, uma única borrifada limpa 1 metro quadrado e uma segunda borrifada limpa o mesmo metro, desinfeta o mesmo espaço. 1 metro quadrado é a sua cadeira Com o aberta mesmo produto. com o mesmo produto. Então já está na mão, eu não preciso ficar bolando milhões de processos para fazer uma coisa. Né? Então É. usa o borrifador do produto, essa conta já é feita pelo fabricante. Então é importante a gente avaliar esse tipo de coisa quando a gente fala de Sim, custo. Né? porque é tempo, né? E tempo hoje é dinheiro. Exatamente. Não, e é assim, a gente sempre fala dessa coisa de quanto custa, mas na verdade tem coisas que são investimento, elas não são custo. Custo é um negócio que você gasta e joga fora. Né? Então, você É. ter equipamentos bons, você trabalhar com segurança, não é custo. Para mim, é segurança, investimento, que eu vou voltar para casa Investimento feliz. para o teu Entendeu? paciente, né? O teu É, nome. Então, exato. são Às vezes várias coisas eu tô realmente que estão fazendo inclusas. É muito louco, porque às vezes eu estou fazendo live e eu vejo os pacientes aqui me ouvindo. Aí eles falam assim, por que você está em isolamento? Porque você tá, isso tudo você já fazia. Eu falei, realmente, eu já fazia. Hoje o que eu faço de diferente é usar uma N95, um respirador, né, específico, e um protetor facial. O resto continua tudo igual. Não mudou nada. Esses processos já deviam estar acontecendo. E foi incorporado hoje no meu consultório o sistema de ar, né? Então isso realmente foi um investimento que já era uma coisa que eu queria fazer, enfim, e agora veio com a pandemia, foi instalado os sistemas. Mas isso, o resto eu já tinha bomba vácuo, já trabalho a 4 mãos o tempo todo. A minha recepcionista é diferente da minha auxiliar. Eu tenho uma pessoa sentada comigo, me ajudando a fazer tudo. Eu não tiro minha mão do campo para abrir gaveta, para ir buscar um negócio que eu esqueci. Eu não tenho isso. Né? Então está tudo realmente controlado, todos os passos controlados. Então realmente E é é uma diferente. segurança para o paciente, né? E para o Exatamente. profissional, que eu acho que é o mais importante, estar ali recebendo vários pacientes, como diz, você não sabe a Lógico, quem. Então, acho que lógico. esse cuidado é O a dentista tem que saúde durar 40 tua. anos na profissão. Esse povo que está saindo recém-formado tem que lembrar que vocês têm 40 anos ainda para trabalhar. Tem que trabalhar com É, segurança, com ergonomia, com um equipamento adequado para conseguir sobreviver com qualidade, né? Então, é importante isso. é importante. Esse investimento, sem dúvida alguma, é o que vai dar É, esses 40 anos aí vai, vai. de E esse vírus segurança. trouxe esse parênteses assim de aerosol, realmente isso ele trouxe, né? Então, toda vez que aqui eu estou vendo o Benedito falar, né? Toda vez que você escolhe um desinfetante, ele tem que atuar
esse em nível intermediário, né, do que a gente está falando, em Mycobacterium. Tá? Então, nem todo quaternário age em vírus de hepatite, mas o Germ-Hill faz, e a gente tem outras marcas, mas dentro, a gente tem até uma hierarquia, vamos dizer, de resistência desse micro-organismo. O vírus da hepatite é bem diferente, assim, a gente consegue controlar bem com os desinfetantes de nível intermediário, tá? E aqui puseram qual é a diferença entre o Vaxstation e o Superar. O Vaxstation, ele é com esse filtro EPA, que na verdade vem essa discussão de quanto tempo ele dura, quanto tempo vai custar para eu repor. E o Superar, são duas marcas comerciais, né? Então perguntaram exatamente disso. O Superar trata o ar com alta temperatura. Então ele entra, né, passa por um exaustor, passa num sistema a 360 graus, morre todo mundo e sai a 45. Eu estou usando ele no consultório, ele nem fica tão quente assim, na verdade, né? Mas eles é um ar esterilizam o ar, então. Desinfeta. Minimiza, tem que falar direitinho, porque ele não há esterilização de ar, tá? Sempre, por isso que eu falei, não existe assim, esterilização de ar. Legal. Não, pois é, são todas dicas aí, na verdade, bem interessantes. A gente teve uma pergunta ali, na verdade, passou, eu não consegui pegar corretamente, mas ela queria saber se o álcool 70 substitui, a quaternário de amônia substitui o álcool 70. Substitui. Com uma vantagem, na verdade, o álcool 70, se você negligenciar, né, o método, você não está conseguindo fazer o processo de desinfecção. Então, ele só faz realmente o processo com qualidade, né? E ele evapora muito rápido. Então, as pessoas, quando passam de um produto, de um galão grande para um galão pequeno, você já tem uma perda de eficiência do produto. Então, sempre são coisas que a gente vai nivelando. Da manipulação, né, dele ali? Isso. Porque só de manipular ele, se você deixar aberto, se você não consegue fazer essa passagem, né? E aí se você passa numa homotolia, a gente chama de homotolia, né? Se não passa numa homotolia que já está suja, por exemplo, você já tem perda de eficácia. Então sempre é bom ter a embalagem original de um produto, então, mas substitui tranquilamente, né? Então, por enquanto, hoje é o que a gente tem realmente para isso, né? Então, legal. Quanto tempo a cada passada de álcool gel, você usa, imagina, você tem que limpar antes, sempre usar, né, tirar a matéria orgânica, água e sabão, e aí depois retirar esse sabão, né, porque ele não pode ficar lá, então passa um pano úmido, tira, e aí passa na superfície 3 vezes. Então, em cada área, você passa 3 vezes, sempre em movimentos unidirecionais, né? Então, põe outro papel, passa de novo e passa de novo, porque ele evapora muito rápido. Então, para a gente ter esse 1 minuto, né, de limpeza, não basta só 1 minuto, tem que passar mais, né? Acho que ela perguntou ali a respeito dos instrumentais. Eu trato de muito dentista, né? Então, eu estou vendo agora a doutora Karen aqui, que é chefe da patologia lá, minha amiga pessoal. Muito obrigado pela presença aqui. É minha paciente também, né? Por isso que ela acho que deve ter falado aí. Ácido peracético pode ser usado para desinfecção de superfície? Ele pode ser usado. Ele é um desinfetante de alto nível, ele pode ser usado para superfície, só que já existem trabalhos falando de corrosão, dependendo da concentração que você usa, da corrosão infórmica. Tá? Então, como os nossos móveis são todos em fórmica, tenha um pouco de cuidado. Como ele é um pouco corrosivo, ele também não é muito bom para mangueiras, porque ele resseca muito. E toda vez que você usa o ácido peracético, eu ainda tenho que fazer um processo para remover esse ácido peracético para tentar parar essa corrosão. Né? E com relação eu limpo, aí eu uso o produto e aí eu tenho que passar de novo um outro produto. Quer dizer, o que era bom virou caro, né? Porque eu já tenho 3 passos para o mesmo processo. Sem contar com o risco de dano, né, no equipamento. E com relação ao tecido, ao PVC dos equipamentos, ou dos estofados, de sala de ambiente de espera, o que pode ser utilizado nessas superfícies? Os manuais clássicos, né, assim, falam que em tecido o coronavírus pode permanecer em até 72 horas.
Mas a gente não consegue mensurar isso, né? Quanto que alguém tá com uma roupa contaminada, sentou lá, e aí contamina uma pessoa, porque eu preciso da transmissão, né? Então, assim, eu tossi, pus a mão aqui, tô cheio de coronavírus. Pus a mão numa superfície, e aí uma segunda pessoa coloca a mão lá e leva a sua mão ao nariz dela, da segunda. Então, assim, já fica um pouco, o processo um pouco mais comprido, né? Vamos dizer, esse não seria dentro do consultório, eu não acho que isso complicaria muito, né, a situação. Mas a gente pede, por exemplo, para mulheres principalmente, quando chega ao consultório, uma das recomendações é a gente pedir, venha da sua casa, direto da sua casa para o consultório, e do consultório direto para sua casa. Né? E aí a conduta é essa roupa que você usou na rua, você deixar ela só para a rua, né? Tirar a roupa e aí tomar um banho, né? Enfim, dependendo de onde você for. E aí essa transmissão seria um pouco controlada. As bolsas, celulares. Celular, por exemplo, é muito mais perigoso de transmissão do que um tecido. Porque a tela do celular, você toca muito mais vezes nela, com a sua mão contaminada, do que num tecido, né? Mas se você puder recobrir esses tecidos do consultório com tecidos fáceis de limpar, ok. Se você tiver móveis de Criar uma tecido, barreira. isso, que você pode cobrir com plástico. O que a gente precisa lembrar é que esse conceito, lembra de novo, né? O conceito da sala de espera não existe mais. O paciente tem que chegar e já ir direto para um atendimento. O dentista tem que estar esperando o paciente para evitar esse transtorno ou até cruzar com outro paciente, né? Então, coloca as coisas dentro de um saco, celular, bolsa, põe tudo lá, faz o paciente fazer a higiene das mãos antes de começar o atendimento, né? Eu até peço para lavar o rosto, e muitas vezes se a pessoa veio da rua, a pessoa lava o rosto, e aí vai direto para a sala de atendimento. Então ela não toca em nada, né? Porque a mão pode estar Essa contaminada. dica eu acho que é bem interessante. Eu acho que poucas pessoas fazem esse procedimento. Né? Pedir que o paciente faça uma higienização, uma pré-higienização das mãos, É, do rosto, para depois ir para o exato. consultório. Tem que deixar disponível para o Realmente. paciente álcool gel, água e sabão, né? Para ele conseguir fazer a higiene das mãos e evitar o uso dos ambientes do consultório, né? Isso é Sim. super importante. A Se o paciente circulação, não, né? se o paciente não veio direto de casa, já é um problema. Aí nós temos um problema. Como a gente não consegue cercear, Aí ele né? pegou o transporte público. Sabe, então aí já começa a complicar, né? Se ele veio de ônibus, então ferrou, né? Então, o metrô aqui em São Paulo, acabou, você já tá. E pedir para ele vir com uma máscara a mais, né? Isso é super importante. Ou você providenciar uma máscara, e pode fazer máscara bonitinha, com logo, faz um merchandising aí, mas entregue para o paciente, porque a máscara também tem duração, né? As pessoas acham que a máscara você pode usar o dia inteiro e deixar em cima da mesa quando chega em casa e amanhã pega de novo. E não é assim, ela dura 2 horas no máximo, né? Então a gente precisa, como educadores, a gente fala assim, a gente ensina o paciente a higienizar a boca, a gente ensina como é que usa o aparelho, a gente explica tudo isso, o pós-operatório, o que custa explicar isso também, né? Então, assim, É. explica como usa uma máscara, explica por que tem que fazer. A gente é educador, né? E para promover saúde, eu acho que o dentista, ele é um promotor de saúde antes de mais nada, né? Então, É, a gente precisa ensinar, né? essas orientações são fundamentais, né? Esse é o nosso intuito, na verdade, né, desse núcleo, é justamente trazer, né, para todos os nossos profissionais da saúde aí essa conscientização. A gente tem aí o comprometimento de levar isso à frente, né? Passar essas informações da Exatamente. forma correta, né? Estou vendo uma pergunta grandona aqui sobre detergente enzimático. Aí parou justo aqui, parou essa grandona aqui. Sobre Ah, Deus, detergente enzimático, quanto tempo posso deixar o instrumental submerso, considerando que temos situações em que não temos tempo suficiente para realizar todo o protocolo de limpeza? Então, ó, já é o item instrumental, né? O que eu faço? Eu não sei quanto tempo a gente tem, tá? Vocês vão nós controlando aí. temos acho que Ela 5 vai cair, né? minutos. Aí, já, só vou falar isso, então, e aí. Telas de celular, agora estou vendo, eu vou dar um resumão. Tela de celular, computador, álcool isopropílico.
Não é álcool 70 líquido, é álcool isopropílico para telas, para você não estragar telas do seu iTero, tela de computador, tela do seu celular, tá? Quando você acabar de usar o seu instrumental, você vai juntar tudo isso e a gente tem alguns produtos para cuidar. O primeiro é um sabão enzimático de pronto uso, que eu posso borrifar para tentar manter aquele instrumental com ambiente úmido para facilitar a limpeza, de tal forma que eu consiga não ter matéria orgânica ressecada. Tá? Então, se eu não consigo fazer isso na hora, eu posso lançar mão desses produtos pronto uso, tá? Então, no caso da Rio Química, a gente tem um detergente enzimático pronto uso, é o nome do produto. Ele é até de capinha roxa. Aí eu vou levar para a minha sala de lavagem ou em outra pia, onde você selecionar que você pode lavar o instrumental, e aí você coloca no detergente enzimático, tá? O detergente enzimático, ele só tem ação durante 5 minutos. Eu não posso deixar o meu instrumental no detergente enzimático para sempre, tipo horas. Não dá. Porque ele perde a eficácia e toda vez que ele perde a eficácia, ele vira um meio de cultura. Então, aquilo que estava me ajudando acabou de estragar a minha vida, né? Porque aquilo vai proliferar mais ainda, né? Então, o detergente enzimático, eu enxago esse pronto uso, enxago, faço preparação do meu detergente enzimático, seja ele em cubo ultrassônica ou lavagem manual, faço, mergulho lá, 3 minutos depois, 3 a 5, depende da marca que você usar, você tira ele de lá, enxágua, confere a limpeza e aí leva ele ou para a embalagem ou para o reforço da limpeza, tá? E aí secagem e embalagem, sempre seca o instrumental. Então, se você não tem tempo de lavar, né, e a gente sabe que hoje com o coronavírus a gente precisa de um intervalo maior entre os pacientes, principalmente se você não tiver nenhum sistema de exaustão, né, tem que ter um intervalo entre eles. O pessoal do Reino Unido fala em 1 hora, o pessoal dos Estados Unidos fala em 15 minutos, esse é sempre um problema, né, entre um paciente, mas a gente pede 1 hora entre um atendimento e outro, você vai ter tempo de lavar o seu instrumental, mas se mesmo assim você não tiver e optar por não ter intervalos, ou porque você tem 2 consultórios, atende vários, você pode lançar mão dos detergentes pronto uso. Para isso. Legal, legal, doutora. Bom, nossa, o tempo passa rapidinho, né? Eu falei para você que passava, que não dava conta, você não acreditou em mim, né? Então, assim, não, mas legal. Que a Química tem uma linha bem completa disso tudo, foi a primeira empresa nacional que investiu muito na odontologia, a gente já tem esse relacionamento já há uns 3 anos, eu fiquei impressionada com o portfólio, porque sempre era uma busca realmente. que eu tinha, porque eu ia a congressos hospitalares e não conseguia trazer isso para odontologia, né? Porque era sempre quantidades que a gente nunca ia consumir, enfim, né? A gente não tinha acesso aos produtos. E a Rio Química, num congresso internacional, eu vi aquele stand, eu vi o manual deles, eu vi o portfólio, foi encantador, assim, saber que tinha uma empresa investindo, né, nesse conceito para o... E eles viabilizaram, né, para os grupos menores da saúde, odontologia, esteticista, todas essas pessoas hoje conseguem ter acesso a esses produtos, né, em quantidade proporcionais para esse uso. Mas, doutora Mônica, nós temos 1 minuto, na verdade, para encerrar. A gente gostaria de agradecer, né, imensamente aí o pessoal do Núcleo da Saúde de Lages, né? Nós nos reunimos de 15 em 15 dias, né? Já vou deixar aqui para quem queira participar, talvez, de 15 em 15 dias, todas as quintas, às 19 horas, a gente tem tido reunião online. E essas reuniões nós temos trazido aí como a doutora Mônica, né, para trazer esclarecimento, a gente está tentando, né, entender isso aí. Então, o Núcleo, né, de Saúde de Lages agradece realmente a Rio Química, né, que nos proporcionou esse bate-papo, né, acho que foi bem esclarecedor, a gente conseguiu tirar bastante dúvida, né, vai ficar gravado, não, ajudou com certeza, tá? Então fica nosso agradecimento aí. Quem precisar falar comigo, eu respondo mensagem, pode ir lá no Instagram, mandar um direct, eu respondo tranquilamente, com calma, eu vou respondendo sempre as mensagens e as dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade e podem contar comigo numa próxima oportunidade. Obrigado. Pessoalmente ou pela internet, aí depende. Se eu for pessoalmente, então, eu quero churrasco, hein? Vai ter com certeza. Muito obrigado, um abração.
Obrigada, tchau, gente. Tchau, Obrigada a todos. tchau.